Abra sua mente e coração para ouvir uma palavra bíblica que edifica e transforma. Com o pastor Renato Santos. Que Deus te abençoe. Se você é visitante e já ouviu falar do André Fontana, eu não sou o André. O André está nos Estados Unidos, está viajando, está de férias com a família. E eu trabalho aqui na igreja, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Água Viva. E meu ministério aqui é com grupos pequenos, visitação, RI e também integração de novos membros. E como líder de grupo pequeno, eu queria chamar aqui os líderes à frente, né? Tem aqui a Lu, que lidera 2 grupos, um de mulheres, outro de casais. Tem a Dona Diva, o seu Lutero, também eles lideram grupos. Pode vir vindo. Eliana, também lidera um grupo de adultos. Rosana do Rui lidera junto com a Lu, um outro grupo. Jorge Castro também lidera. Claudine e Marquinhos também lideram. Temos bastante grupos aqui na igreja. Quem é anfitrião também? Quer ver? Deixa eu ver aqui, hein? Dona Gertrude, pode vir. Luizão é anfitrião e líder. Bia também lidera junto com o Anselmo, pode vir, Bia. Mais alguém que lidera que eu não vi ainda? Não, né? Então, tenho estado muito feliz, né, com o trabalho que eles têm feito, em visitar todos os grupos. Falta só um grupo que eu não visitei ainda, que é o de Mulheres da Lu, que eu vou visitar terça-feira, se Deus quiser. Mas são 22 grupos, com o que eu comecei ontem de jovens na minha casa. Pela graça de Deus, tem um grupo pequeno na minha casa, foi uma alegria muito grande recebê-los lá. E eu queria, né, honrá-los aqui em frente à igreja, porque eles têm feito um trabalho abençoador. Todo grupo que eu fui abençoado. Não é lisonja, é palavra do meu coração. Então, nossa igreja está bem representada de líderes, de anfitriões, e realmente é uma bênção. De noite nós vamos fazer a mesma coisa que os outros líderes. Então, se você não tem um pequeno grupo ainda, o grupo do Luizão foi formado há pouco tempo. Pode procurar o Luizão para você, é um grupo de adultos. Você pode procurar o grupo do Luizão. O grupo da Clô também, ela está escolhendo as pessoas. Você é escolhida, né? Deus está escolhendo, amém, Clô, isso aí. Mas, muito bom. Queria fazer uma oração, né, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Tem aberto a porta da casa, do lar, né, tem sido uma bênção mesmo, nas mãos de Deus, para poder abençoar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida de cada líder que está aqui à frente. Por essas pessoas, Pai, que têm estado ao fronte da batalha, têm estado, Pai, disponibilizado a sua vida, o seu talento, os seus dons espirituais ao teu serviço. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Fortifica-os na graça que há no Senhor Jesus. Ajuda-os, continua capacitando a vida de cada um, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, suprindo suas necessidades, dando força, dando vigor, dando disposição, dando bênção, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e nossa igreja está sendo bem representada por esses lares e por esses líderes. Nós honramos o Teu nome, nós Te agradecemos, Pai, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor por essas vidas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder pregar pela primeira vez aqui para vocês. Grato também ao André que me deu essa oportunidade. E eu amo pregar a palavra de Deus. E amo trabalhar para Deus. E Agostinho diz que naquilo que se ama não há fadiga. Se há fadiga, ama-se a fadiga. E estou feliz também por estar aqui no meio dessa igreja, por conhecer vocês, por ir na casa de vocês, ter amizade com vocês, orar por vocês, receber a oração de vocês. Então, Deus tem abençoado a minha vida no meio de vocês. Tem sido um prazer para mim estar aqui. E o André falou: Renato, você pode ter liberdade para você pregar o que você quiser, o que Deus colocar no seu coração, mas uma coisa você tem que fazer, uma pergunta você tem que fazer: quem trouxe Bíblia?
Quem não trouxe Bíblia? Fazer igual ele, denunciar. Ó, ele tá, Jorge, você trouxe, né, Jorge? Ah, então tá vendo. Tá certo. Pessoal, tinha um pai que ele tinha 2 filhos. Um de 23 anos, outro de 19. E, por ironia do destino, o de 19 anos sofreu um acidente de carro e teve uma morte fatal. Morreu na hora. Aquele pai recebeu aquela notícia e ficou com o coração apertado. O filho era filho caçula, ele participava do louvor na igreja, era líder na igreja, era um filho abençoado por Deus. E aquele pai, depois de alguns dias, foi procurar o seu pastor, com uma pergunta que não calava no coração dele. E a pergunta era: onde estava Deus quando meu filho morreu? Pastor, onde que Deus estava quando meu filho morreu? E o pastor ficou sem resposta para aquele pai naquele momento. Fez o aconselhamento, conversou, orou com ele, deixou uma palavra de Deus para ele, da Bíblia, mas não tinha resposta. Depois de uma semana, o pastor foi orando, perguntando para Deus, conversando com Deus. Ele tinha uma resposta para dar para aquele pai. E ele foi na casa daquele pai, sentou junto com ele, olhou bem nos olhos dele e disse: sabe onde Deus estava quando seu filho morreu? No mesmo lugar que ele estava quando o único filho dele morreu. Abre sua Bíblia aí para Marcos, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Por favor. Marcos 1, 12 e 13. Eu quero tentar, junto com você, essa manhã, descobrir Deus no deserto. Marcos 1, 12 e 13. Fala assim o texto: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse texto é um texto interessante. Está falando sobre a vida de Jesus. Está falando que ele foi direcionado para o deserto. Mas o que é o deserto? O deserto é um local desagradável, seco, frio, quente, insensível, despovoado, solitário. O deserto é um local de solidão. E as cores do deserto são mortas, são cinzentas. O deserto é desbotado, o deserto é descolorido, como vocês veem nessa foto que está aqui atrás de vocês. E a alimentação? Não tem água, não tem comida. É por isso que o deserto é desabitado, é despovoado. O cenário do deserto é sombrio. Ele nos tira a inspiração, ele nos tira a perspectiva de querer avançar, de querer vencer, de querer crescer. E foi nesse local que Jesus passou nada mais, nada menos que 40 dias, sendo tentado por Satanás, como diz o texto. E a temperatura no deserto, de manhã tem um calor insuportável, que vai até os 50 graus. De noite, a temperatura cai até 0 graus. Então era um local inóspito, era um local difícil, era um local complicado. E Jesus passou por um momento de dor nesse deserto. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso, passado 2000 anos depois que Jesus passou por aquele deserto? Talvez com o deserto no aspecto físico, você não tenha nada a ver. Que a gente vive numa cidade muito boa, por sinal, que é a cidade de Vinhedo, com uma ótima qualidade de vida. Mas só que o deserto no aspecto espiritual tem tudo a ver com você e tem tudo a ver comigo. Porque nós adentramos em meio ao dia a dia pelo deserto. Nós passamos pelo deserto. E graças a Deus que nós passamos. Nós não continuamos nele, pela graça do Senhor. E eu quero olhar para esse texto e responder 2 perguntas. De onde vem o deserto? E depois eu quero falar o que nós devemos fazer em meio ao deserto. Então vamos olhar para esse texto e ver 3 descobertas e não 3 coisas, né? A última pregação do André, ele me zoou, falando que eu não gosto de coisas, que fale coisas, mas sim 3 descobertas
acerca do deserto na nossa vida. E a primeira descoberta é que o deserto não tem hora marcada. O texto diz: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Após o quê? Após a experiência maravilhosa do batismo de Jesus. Jesus havia passado por aquela experiência maravilhosa, que seria a porta de entrada do seu ministério, e logo após essa experiência, ele é lançado para o deserto. Então o deserto não tem hora marcada. O deserto acontece de súbito em nossas vidas. Ninguém avisa, semana que vem você vai perder um parente. Semana que vem, mês que vem, você vai bater o seu carro. Daqui a 2 meses você vai ter uma crise conjugal. Não. Ela aparece, ela brota de uma hora para outra e às vezes vira a nossa vida de ponta cabeça. Foi isso que aconteceu com Jesus. Isso é coisa comum, porque a vida cristã é alto e baixo, desertos e mares. Graças a Deus que tem os mares para nos refrescar do deserto. E como aqui não tem mar, vai na piscina mesmo. Ela refresca também. E eu lembro, quando eu penso numa experiência assim de deserto não tem hora marcada, que acontece de súbito, eu me lembro da vida de Elias. Elias, em 1 Reis capítulo 18, ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. E ele fez um duelo com aqueles profetas, e ele derrotou aqueles profetas. Deus fez um milagre na vida de Elias ali, e ele desceu com aqueles profetas do monte e matou a todos. Estava em auge, estava no alto. E de repente, no capítulo 19, fala que Jezabel queria perseguir Elias. O que matou 850 homens tem medo de uma mulher. Que mulher é assim? E ele vai lá e foge, vai para uma caverna, se esconde. O texto diz que ele teve medo e se escondeu. Porque o deserto não tem hora marcada. Talvez pode ter acontecido hoje de manhã, talvez pode ter acontecido semana passada com você um deserto. Pode ser que aconteça mês que vem. Nós todos estamos expostos a isso. Não tem como a gente receber uma anuência de não passar pelo deserto, de não sofrer, de não passar pela provação. Todos estamos fadados ao deserto. Em primeiro lugar, o deserto não tem hora marcada. Em segundo lugar, o deserto vem pela mão do Espírito. Não foi o déspota chamado Herodes que jogou Jesus no deserto. Não foram os líderes religiosos chamados fariseus que jogaram Jesus no deserto. Nem tampouco foi a traição de Judas que o lançou em meio ao sol causticante. O texto diz que o Espírito, logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E essa palavra impeliu não é qualquer palavra. É uma palavra que dá a ideia de que ele foi empurrado, ele foi expulso para o deserto. Ele não tinha outra alternativa, era passar pelo deserto e ponto final. E pensando na mão de Deus e na mão do Espírito, que o deserto vem pela mão do Espírito, eu lembro da vida de José. Inclusive, estava até lendo os meus devocionais alguns dias atrás, a vida de José. Quando ele tinha 17 anos, ele vivia entregando seus irmãos para o pai. Ele era o filho caçula, quer dizer, não era, tinha outro, depois dele que eu acho que era Benjamim, mas ele era um dos filhos preferidos de Jacó. E ele tinha uma túnica longa, colorida, tinha uma roupa de marca, roupa de grife, se fosse nessa época. Os irmãos todos, né, espalhafatosos, com roupas degradantes e tudo mais. E aí, José vai um dia encontrar com seus irmãos, chega lá, os irmãos, olha lá o sonhador que está vindo. Eles aprontam uma para José, lançam José numa cisterna, querem matar José. Aparecem os mercadores do Egito e eles falam, vamos vendê-lo para os mercadores. Eles vendem José para os mercadores. Ele vai para o Egito. Lá ele já ganha uma promoção, vai trabalhar com Potifar, na casa de Potifar, servo leal de Potifar. Mas passa um tempo, a mulher de Potifar começa a tentar José. Gostou da aparência de José, gostou do papo de José, viu que ele era um homem de valor e deu em cima dele. E José foge,
Perde o roupão, mas não perde a reputação. E aí a mulher dele fala, a mulher do Potifar fala que José tentou assediá-la sexualmente. José é preso. Era para ele ser morto, mas ele, como eu acho que o Potifar sabia mais ou menos já a mulher que ele tinha, não mandou prender, não mandou matar. E sabia o homem que José era, mandou prender. Depois foi liberto depois de 2 anos e foi indo. Daqui a pouco ele está no auge, no Egito. É o segundo homem do Egito. Passa mais um tempo, uns 20 anos. Quem aparece no Egito? Os irmãos de José. José podia estraçalhá-los. Era o homem da época. Mas José diz: não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus. Ele fez isso para que se conservasse muita gente com vida. Foi a mão de Deus. Foi a mão do Espírito. Por trás da trama humana, tinha lá a mão divina. Talvez você esteja passando por um deserto e você pense: não é de Deus. Mas muito provavelmente seja, porque Ele quer te transformar, Ele quer te lapidar, Ele quer te orientar, Ele quer fazer você se parecer mais com Deus. Pensando na história de José, eu me lembro de Romanos 8:28, que fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí você fala: opa, que bênção, tudo coopera para o bem. Em muitos anos da minha vida cristã, acontecia alguma coisa de ruim, eu falava: opa, tudo coopera. E eu me lembro da minha prima Nilzane, que ela sempre falava também. Ela veio estudar em São Paulo, fazer um mestrado em medicina, a gente tinha um contato quando eu estudava uma palavra da vida. Aconteceu isso? Tudo coopera. Eu fui pensando assim, mas como que eu não entendia muito bem como é que aquela atitude podia cooperar, aquela circunstância podia cooperar para o meu bem. Cooperar para o meu bem era nada, eu estava mal, estava em baixo astral, ficava triste, em confusão. Aí um dia Deus me mostrou o próximo versículo, que vem depois desse. Porquanto, que é o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem está no versículo 29, o bem é transformação. Você olha para o contexto de Romanos, a igreja estava sendo perseguida. Você olha para a vida de Paulo, era pedrada, chicotada, prisão, açoite, etc. e tal, naufrágio. Como que esse texto poderia ter a ideia da lei de Gerson, da lei de a gente levar vantagem em tudo? A explicação que eu tenho para esse texto é que o bem está no versículo 29, o bem é transformação de vida à semelhança de Jesus. É para isso que você vive, para isso que eu vivo. Deus quer nos transformar na imagem dEle, quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. E parafraseando esse texto, vamos ler juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus, porque todas as coisas que acontecem com aqueles que temem e amam a Deus, fazem com que eles sejam mais parecidos com Deus. Essa é a ideia que Deus me deu, um insight um dia que eu estava almoçando no seminário. Eu me encontrei com Deus nesse almoço, marquei um encontro com Ele, disse: Deus, senta aí e vamos botar um papo. E Ele falou isso para mim: meu filho, o bem é transformação, o bem não é levar vantagem em tudo que você faz. O deserto não tem hora marcada, o deserto vem pela mão do Espírito. Há certos sentimentos, irmãos, que nós só aprendemos pela dor. Isso é uma bem verdade. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em meio ao nosso sofrimento. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. E ele fala que nós não ouviríamos certas mensagens, não fosse um momento de sofrimento na nossa vida. O sofrimento nos faz abrir o ouvido espiritual. O sofrimento nos faz orar, nos faz depender de Deus. Às vezes ficar com a cara no chão, como as meninas ficaram aqui na hora da coreografia. Isso tudo é benefício para nós. Quando eu olho para trás da minha vida, eu vejo que o trato de Deus para comigo foram nas horas severas.
Nas horas de alegria, eu celebrei, eu me alegrei, eu glorifiquei em nome de Deus. Mas foi no momento dos desertos, no momento do sofrimento, no momento da dor maior, que eu senti a mão de Deus me lapidando com carinho, com amor, com profundidade, transformando o meu ser, tirando defeitos, tirando falhas de caráter, tirando dificuldades. Nessas horas de dor, que Deus usa o sofrimento para poder tocar em você, para poder mexer com você, mexer comigo, nos transformar na imagem dele. O texto de Oséias 2,14 diz: eis que eu te atrairei ao deserto, e ali, no deserto, eu falarei ao seu coração. É muito difícil entender a vida cristã. É deserto, é mar, é sofrimento. Aí você pede, quer tomar uma decisão, você ora, você pede conselhos, você consulta seus pais, consulta o pastor, consulta autoridades na sua vida. Às vezes até jejua por tal decisão, toma decisão, vive aquela decisão. Daqui a pouco acontece o caos, você entra em dificuldade. Como entender que aquilo ali foi vontade de Deus, depois de você passar pelos pontos, por alguns passos práticos para você fazer a vontade de Deus? Espera aí, foi a vontade de Deus ou não foi? Se foi, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa dificuldade? E eu questionei isso com Deus. Senhor, espera aí, eu orei, eu fiz tudo, e olha o que aconteceu comigo. Aí Deus me mostrou: olha para a vida de Cristo, Renato. Foi agradável ele sorver em sangue na cruz? Não, mas foi vontade de Deus. Foi agradável ele estar lá no jardim de Getsêmani, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Foi agradável isso? Não foi, mas foi vontade de Deus. Aí o Espírito me mostrou a vida de Paulo. Será que Paulo falava: que legal, levei uma pedrada, levei uma chibatada? Será que ele gostava de levar uma pedrada, chibatada, ser preso, naufragar? Não, mas foi a vontade de Deus. Era vontade de Deus. Por isso que Jó 4,7 diz: qual é o inocente que nunca pereceu? Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita no sofrimento. Vou te atrair ao deserto, e ali vou falar ao seu coração. Talvez você esteja passando por um deserto, e eu digo para você: se você não está passando, você vai passar. Vai vir pela mão do Espírito. O Espírito promove isso na nossa vida. Promoveu na vida de José, promoveu na vida de Moisés, de tantos outros personagens da Bíblia, e produz na nossa vida também. Crise financeira, talvez venha pela mão do Espírito. Crise conjugal, talvez venha pela mão do Espírito. Deus quer transformar você. Crise nos relacionamentos, perseguição no emprego, dificuldade de lidar com certas pessoas, está sendo perseguido por alguém está de olho grande em cima de você no seu trabalho, alguém quer tomar a sua vaga, talvez venha pela mão do Espírito. Seu filho está muito rebelde, está dando muito trabalho para você, está usando drogas, talvez venha pela mão do Espírito. O deserto não tem hora marcada, o deserto vem pela mão do Espírito. Terceira descoberta, que Deus marca a presença em nosso deserto. O texto fala: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Tinha anjo no deserto servindo a Deus. E a presença do anjo servindo a Deus, a Jesus no deserto, é uma manifestação inequívoca de que Deus estava com Jesus no deserto, que Deus marcou presença na vida de Jesus no deserto. Não fosse a presença de Deus, e não fosse Jesus, o próprio Deus, talvez cederia a tentação. Mas como Deus estava lá, e como Jesus era Deus, ele venceu. Ele triunfou diante da luta, diante da dificuldade. Talvez você diga: mas a última pessoa que está no meu deserto é Deus. Aí eu digo que talvez ele esteja assim, talvez ele esteja.
Tem o Salmo 23 que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Parafraseando, podia dizer assim: ainda que eu ande pelo deserto, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, instrumento de correção na ovelha. Cajado, instrumento de consolo, de livrar a ovelha do perigo, de trazer a ovelha para perto, de abençoar a vida da ovelha, de ajudar a ovelha. Então, ainda que você ande em meio ao deserto, Deus está contigo. Eu gosto do trato de Deus para a nação de Israel. Um caminho em direção à terra prometida que era para durar 40 dias, o Deus se transformou num deserto de 40 anos. E aí muitos poderiam dizer: e eles diziam, Deus não está conosco nessa, nós ficamos sozinhos. Mas quer prova maior do que Deus estava com eles naquele deserto, do que Moisés subir no Monte Sinai e ter o contato quase que tete a tete com Deus? Quer prova maior que Deus estava com eles no deserto, do que as sandálias dos pés deles durarem 40 anos? Nem a Havaiana dura isso tudo. E durou lá para eles. As roupas não se desgastavam. Milagre de Deus, presença de Deus. Quer prova maior que Deus estava protegendo do que ter uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite e ter uma nuvem que apaziguava o calor do deserto durante o dia? Quer prova maior do que o maná que descia do céu da parte de Deus? Quer prova maior do que Moisés tocar com a vara numa rocha, abrir e sair água? Quantos milagres, quanta prova que Deus estava com eles. E o que eles faziam? Deus nos abandonou, Deus não está conosco, nós estamos sozinhos nesse deserto. E o que a gente faz quando vem o deserto para a gente? Deus, o Senhor sumiu de cena, o Senhor desapareceu. Onde está, Senhor? Que eu não consigo te ver em nada, nessa dificuldade, nessa prova, nessa luta. Onde o Senhor está? Como Agar, que estava ali no deserto, naquela fonte, estava sendo maltratada por Sara, como eu escrevi no boletim, no informativo. E aí ela estava sozinha, no deserto, talvez queria até o suicídio, mas Deus vai lá e visita, e fala: Agar, volta para casa, promete uma descendência para Agar, abençoa a vida de Agar. E Agar fala: tu és o Deus que me vê. Teria eu visto o Deus que me vê? E aquela fonte foi chamada fonte daquele que vive e que me vê. Deus vê você no seu deserto, Deus marca a presença no seu deserto, Ele está com você, Ele está te ajudando. 365 vezes na Bíblia tem: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Para cada dia do ano tem um não tenha medo, para você e para mim. Eu lembro que estava no seminário e tinha um colega meu de quarto, uma figura ele, da Paraíba. E um dia ele entrou no deserto. Ele gostava de uma índia que estudava comigo na minha classe, da minha turma. E aí ela não dava moral nenhuma para ele. Ele se apaixonou por ela. Ela era uma índia fashion. Era toda fashion, toda produzida. Ela chegou em Índia e virou a mais fashion que eu já vi na minha vida. Aí ele ficou apaixonadão por ela e tal, não sei o quê. Aí um dia ele veio conversar comigo: poxa, Renato, está difícil a minha vida. Ele explicou a situação e tal, não sei o que. Eu falei: Senhor, eu orei, o que eu vou falar para ele agora? Como que eu vou ajudar meu irmão? Aí Deus me mostrou a vida de Jesus na cruz. E Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E eu creio que Jesus sentiu o desamparo de Deus, para que eu e você, às vezes, também pudéssemos sentir, legitimamente, às vezes pudéssemos falar: Deus meu, por que você me abandonou? E eu falei isso para aquele jovem, e hoje ele está casado, está bem no ministério, está na bênção. Porque Deus marca a presença no nosso deserto. Deus está presente no deserto financeiro, no problema familiar, em qualquer tipo de deserto que você está presente, se você está passando, Deus está presente.
O deserto não tem hora marcada, o deserto vem pela mão do Espírito. Deus marca presença no seu deserto. Essas foram as três descobertas. Agora eu quero dar 6 sugestões práticas para quem está passando pelo deserto. A primeira sugestão prática é: pare de fazer perguntas. Quando olha para a vida de Paulo, ele não fazia pergunta quando ele passava por um naufrágio. Ele não falava: por que eu levei essa pedrada, Deus? Por que eu levei chibatada? Por quê? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu não te obedeci o suficiente? Será que eu pequei? Eu estou em pecado para poder passar por essa dificuldade? Será que eu fiz um mal para alguém? O que está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E entrar em paranoia, ficar perguntando como, por quê, e por quê, e por quê. Não. Paulo passava pelo naufrágio, falava: pessoal, passei pelo naufrágio. Aí dizia: pessoal, implantei uma igreja na ilha de Malta, onde foi parar meu barco. Levei uma pedrada, estou preso, pessoal, estou preso. Uma igreja nasceu em Filipos, por causa da minha prisão. Eu estou preso, mas o evangelho está solto. E o guarda fica correntado comigo 4 horas, só ouvindo, evangelho em cima dele. Quando eu acho que dava a hora do outro guarda, o guarda já falava: ih, rapaz, vou lá agora, vai falar para mim de Jesus de novo, vai ser complicado ficar ouvindo desse Jesus. E ele ia lá, Paulo, ó, ele falava como alguém já disse: se alguém ficar perto de mim mais de 2 minutos, é porque quer ouvir de Jesus. E são 4 horas, era evangelho em cima o tempo inteiro. Mas ele falava bem assim, ó. Pode passar. Filipenses 3, 13 e 14. Leiam para mim esse texto, por favor. Vocês juntos, vamos lá. Uma coisa faço. Paulo não olhava para trás. Paulo ia para frente. Paulo deixava o passado no passado. Paulo não deixava que as correntes, as cadeias do passado influenciassem o seu futuro. Não. Ele sabia abandonar o passado e sabia olhar para frente. O passado passou. Agora hoje é o primeiro dia que eu posso mudar a história da minha vida para frente. Que Deus pode mudar a história da minha vida para frente. Então, é interessante esse texto, que tem a figura do atleta nesse texto. Essa palavra avançando, era a figura do atleta saindo na largada. E também era a figura do atleta, quando ele estava virando a esquina, via a linha de chegada. Ele virava, se já via a linha de chegada, vai pensar lá atrás? Não, ele quer ir para frente. Ele quer chegar na linha de chegada. É esquecer. E ele esquecia as derrotas, para poder elas não subirem no coração dele. Esquecia as vitórias, para não deixar a vitória subir na cabeça dele. Tudo bem se a derrota não chegar ao seu coração. Ótimo se as vitórias não subirem à sua cabeça. Manter o equilíbrio. Tire. O que fazer então? Tira a capa de sofredor, veste a camisa de aprendiz. Segue em frente. Bola para frente. Bola para frente que atrás vem gente. Vai embora. Deslancha. Deus tem muito para você. Deus tem bênçãos para você. Ele é fiel, como nós cantamos. Segundo lugar, segunda sugestão prática: pare de pedir que Deus te livre do deserto, mas peça que Ele te livre no deserto. O do para o no, uma letra faz toda a diferença. Jesus, Ele não recebeu o livramento do deserto. O texto fala: estava entre as feras, mas só que os anjos o serviam. Os anjos acham que barrou ali as feras, ó, aqui você não toca. É meu ungido, é meu servo. E Deus não vai livrar você do meio das feras, vai ajudar você em meio às feras. Deus não livrou Daniel da cova, mas ajudou Daniel na cova. Deus não livrou Agar do deserto, mas ajudou Agar no deserto. Diferente, e faz todo sentido. Tiago 1:2 fala: tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas tribulações. Ele completa dizendo: porque a prova da sua fé
produz a perseverança. E a perseverança, uma vez aperfeiçoada, faz com que vocês sejam maduros e completos, não faltando em coisa alguma. Deus quer transformar através do sofrimento, através da prova. Então, não pede a Ele para tirar você do deserto, mas Senhor, me ajuda em meio desse deserto. Me ajude no deserto. É interessante o saquinho de chá. O saquinho de chá, quando ele é colocado na água quente, o problema dele não é água fervendo. A água fervendo só faz vir à tona o que está dentro do saquinho de chá. O deserto na sua vida só faz vir à tona o que está no seu coração. E às vezes não temos coisas tão boas nos nossos corações. No seu coração, no meu coração. Precisam ser tratadas, lapidadas, consertadas. Por isso que o livramento vem no deserto, não do deserto. Eu acho um texto fantástico, Jó 36,15. Fala assim, está aqui, ó. Mas aos que sofrem, Ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, Ele lhes fala. Ele não livra do sofrimento, Ele livra no sofrimento, para a glória dEle. E o que eu acho mais interessante nesse texto, não é nem o livramento do sofrimento, mas a segunda parte. Em sua aflição, Ele lhes fala. Quer coisa melhor do que ouvir a voz de Deus? Do que Deus falar com você? Do que Deus ministrar na sua mente, no seu coração, através do Espírito dEle? Quer prova maior do que isso? Do amor dEle por você? Terceiro lugar, terceira sugestão prática. Pare para pedir conselhos. Moisés estava no meio do deserto, tendo uma grande problemática. Como eu cuido desse povo todo, Deus? Milhares de pessoas, faz fila enorme e traz todo o problema para mim. Aí ele conversou com Jetro. Aí Jetro falou: Moisés, é o seguinte, divide o tom em 1000, em 100, 50 e 20 e 10. Faz pequenos grupos, Moisés. Delega líderes para cada grupo. E aí, o problema dos 1000 leva para o problema para o líder dos 50, quando o líder dos 1000 não conseguir resolver, e assim sucessivamente. Pediu conselho, foi abençoado. Ouviu o conselho, foi abençoado. Provérbios 19:20 fala: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 13:10 fala: a sabedoria está com aqueles que tomam conselho. Não é ser tolo pedir conselho, muito pelo contrário, ser humilde ao ponto de pedir a opinião de alguém. Não. Isso é questão de sabedoria. Quarto lugar, pare para meditar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus diz se eu tenho que ir por aqui ou se eu tenho que ir por ali. A palavra de Deus me faz desviar de algumas coisas. A palavra de Deus me alimenta, a palavra de Deus me nutre, a palavra de Deus me instrui. E a palavra de Deus é lâmpada, é luz, não é um holofote. Não adianta você querer ir para a Bíblia e querer que Deus te mostre todo o seu futuro. Ele não vai mostrar. Ele vai mostrar o próximo passo. Até mesmo porque Jesus falou: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Basta cada dia o seu mal. É lâmpada, não é holofote. Então é cada dia que você vai aprendendo com Deus, você vai meditando na palavra de Deus e vai sendo abençoado por Deus. Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Estão errados. E eu pergunto para você: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Aí você fala: Bíblia toda é muita coisa. Mas se você ler 3 a 4 capítulos por dia, 25 minutos por dia, das 24 horas que você tem no dia, em um ano você já leu a Bíblia toda. Se você lê 8 capítulos por dia, em 6 meses, você matou a Bíblia. Ontem eu estava conversando com um pastor, e eu perguntei para ele: quantas vezes você já leu a Bíblia? Num encontro que eu faço de aconselhamento bíblico em São Paulo, um curso. Aí ele falou que nenhuma. Aí eu pensei: interessante, o pastor, a Bíblia é o livro que ele usa para poder pregar para as pessoas, para poder se instruir, e nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Aí ele falou que ele faz devocional dele, lendo um livro de devocional com a esposa. Falei: mas cara, você precisa ler a Bíblia.
Está errado. Tem que ler a Bíblia, a palavra. Como é que você se alimenta? Ah, mas no devocional tem um texto lá em cima que fala um versículo e tal. Espera aí, cara. Vamos ler a Bíblia. Falei para ele. E lá na China perseguida, tem um local lá que as pessoas marcavam no quadro que queriam ler o Salmo 128. Depois de um ano que eles não tinham Bíblias, ele ia lá e lia o Salmo 128. Aí o da fila de trás queria ler o Salmo 120. Aí o cara ia ler o Salmo 128, queria ler o Salmo 129, mas o de trás, opa, é minha vez, esperei um ano por isso. Deixa eu ler meu Salmo 120. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho umas 9. E o que eu tenho feito com a minha Bíblia? Como eu tenho guiado a minha vida? Eu estou lendo? Ou minha vida é tão corrida que eu não paro para poder meditar na palavra de Deus? Quinto lugar, quinta sugestão prática: pare para falar com Deus. Para colocar o seu deserto diante de Deus. Diga a Ele o que está acontecendo. Ore, colocando o deserto diante de Deus, não a solução. Espera para o Espírito te mostrar a solução. Espera para o Espírito falar no seu espírito e guiar o seu caminho. Espera para o Espírito mostrar o que você tem que falar com aquela pessoa. Qual conversa que você vai ter que ter. Qual decisão que você vai ter que tomar. Não vá pelo seu caminho. Escolha o caminho de Deus. Dependa de Deus. Ore. Para falar com Deus. Para olhar para Deus. Eu amo, né? Deus me abençoou. Eu numa casa que tinha, né? Lá fora tem uma grama, tem uma área de serviço com uma churrasqueira. E de vez em quando eu pego a minha cadeira de praia, sento na grama e fico olhando as estrelas, as árvores, umas árvores grandes do lado. Um dia estava a lua lá atrás, e eu parei para olhar. Outro dia eu vi as estrelas do céu, lembrei de Isaías, capítulo 40, que fala que Deus chama cada estrela pelo nome. Olha para o céu. Porventura você não vai reconhecer tudo isso? E fala: eu sou o Deus que cria todas as estrelas e a todas chama pelo nome. Nenhuma delas deixa de comparecer diante de mim. Se Deus cuida de estrelas, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele ministrou na minha vida: estou cuidando de você, meu filho. Você é meu. Então, parar para falar com Deus. Moisés lá no deserto, lá em Êxodo 19, versículo 2 e 3, fala assim: depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Moisés estava no deserto, mas ele se encontrava com Deus. Sexto e último lugar: pare, descanse em Deus. É hora de você parar. Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, falou uma coisa interessante numa de suas músicas: de tanto andar sem nunca parar, pequenas coisas vão ficando para trás. Aí vem a ansiedade. Um acúmulo de coisas pequenas se torna uma coisa grande. Atrapalha o seu sono, não deixa você dormir direito, atravanca a sua vida. Por quê? Por falta de descansar em Deus, por falta de lançar as ansiedades sobre Deus, porque Ele está cuidando de você. Aí você fica longe de Deus, aí você pensa: Deus não está cuidando de mim. Não, Ele está cuidando. É que você não está vendo. É que eu não estou vendo. Eu estou longe dEle. Eu não busco. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrada por vós, declara o Senhor. Vocês me encontrarão. Eu vou deixar. Eu vou dar esse privilégio para vocês, de vocês se encontrarem comigo. O Senhor fala. Um texto que eu mais gosto da Bíblia, um dos textos que eu mais gosto, esse aí, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade com os olhos não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por quem espera nele. Deus é fiel. Deus faz hora extra por quem espera nele. Seja fiel a Ele. Dependa dEle para ser fiel a Ele. Ele vai te honrar. Depois do deserto vai vir mar para você. Depois da terra seca vai vir manancial para você. Deus tem bênçãos para a sua vida. Muitas bênçãos. Ele é fiel. Ele tem dificuldade também, porque lá no Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E um dia Deus me ensinou para mim, sabe o quê? Não vai faltar privilégios, não vai faltar alimento, não vai faltar saúde, mas também não vai faltar dificuldade, não. Nada me faltará, inclusive as dificuldades. Essa é a verdade da palavra de Deus. Um dia eu parei para falar com Deus lá no lago do seminário. E eu vi uma gaivota voando. E quando eu vi aquela gaivota voando, orando lá, Deus falou para mim: Renato, assim como eu conduzo essa gaivota nesse voo, eu conduzo a sua vida. Descansa em mim. Lança suas ansiedades sobre mim. E eu aprendi ali que Deus se alegra quando nós lançamos nossas ansiedades sobre Ele, quando nós dependemos dEle, quando nós esperamos nele. Mauri Maggi, na Olimpíada, foi entrevistada. E o repórter perguntou para ela: puxa, Mauri, depois de tudo que você passou, doping, dificuldades, lutas, baixa autoestima, veio a vitória. Que interessante. Aí ela falou: tenho certeza que Deus fez um caminho diferente para tudo dar certo agora. Ela ganhou a medalha de ouro no salto em distância. O Dr. Paul Brand é um médico, ele é americano, mas deu a vida dele para a Índia. Ele trabalha num hospital na Índia, uma escola médica e hospital. Ele trata de pessoal que tem hanseníase. E ele cura das pessoas e fala que as pessoas elas sofrem por elas não sentirem dor. Porque se veste um sapato apertado, esfola o pé, porque não sente nada. Se põe a mão no fogo, vai botar uma panela, pegar uma panela que está quente, queima a mão porque não sente a dor. Outro dia, uma irmã aqui da igreja, essa semana passada, estava aqui na igreja, de repente, sentiu uma forte dor. Foi para o hospital. No outro dia, estava sendo operada de apendicite. Imagina se ela não sentisse dor. A apendicite ia estourar. Imagina se você não sentisse dor de cabeça, forte. Às vezes os médicos descobrem uma doença, um câncer, através de uma dor de cabeça. Imagine seu dente. Se ele não dói, você não vai no dentista. A não ser aqueles que, Daniela está aqui que é dentista, a Lisa está lá atrás, dentista também. Às vezes a gente vai no dentista por quê? Porque está doendo o dente. Aí descobre uma cárie. Aí evita de ter um canal no seu dente. Então, ele alardeia que ele fala assim, agradeço a Deus pela dor. Não posso pensar em um presente maior para dar a meus pacientes de hanseníase. A ideia é que ele queria que eles sentissem dor, mas não sentiam. Aí ele fala que em gastar milhões de dólares para poder criar um sistema de dor para os seus pacientes. E ele brada. Uma frase que você não vai gostar muito de ouvir, não. Não sei se você vai conseguir falar. Mas ele falou: sejamos agradecidos a Deus pela dor. Ele não poderia ter inventado algo melhor. Dor é bênção. Dor é sinal que está algo errado com a sua vida. Dor é sinal que algo tem que ser consertado. Olha o livro de Salmos. Eu já estou terminando. Livro de Salmos, as mais belas poesias que existem. E o salmista fala: Senhor, eu estou sendo perseguido. Senhor, eu estou abandonado. Senhor, 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 por que demoras? Senhor, eu estou sedento por Ti. E no meio dessas provas, que os salmistas escreviam suas maiores obras, maiores poemas, no meio das dificuldades. Os artistas plásticos, os pintores, os melhores quadros deles, já conversei com uma, ela falou para mim, em Santos, numa visita que eu fiz um dia com um grupo de jovens para essa senhora, que os melhores quadros que ela pinta é quando ela está sofrendo. Pensando nisso tudo, resumindo tudo que eu disse para você, Deus me deu uma frase, eu criei uma frase: o deserto, promovido e permitido pela justa mão divina, é a aquarela através da qual Ele nos pinta na mais bela das suas artes. O deserto, promovido e permitido pela justa mão divina, é a aquarela pela qual Ele nos pinta na mais bela de suas artes. E Efésios fala que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus quer transformar você no seu deserto. Eu quero terminar lendo para você um relato que eu recebi da
por meio de carta da Laura Snau. Eu é que fiz isto. Meu filho, hoje eu tenho uma mensagem para você. É breve, contém apenas 5 palavras, mas deixe-a penetrar no profundo do seu coração. Eu é que fiz isto. Deus dizendo: você é muito precioso aos meus olhos. Isaías 43:4. Portanto, educá-la é meu maior prazer. Quero que você entenda que quando as tentações o assaltam e o inimigo vem como um rio, fui eu quem o permitiu. Que a sua fraqueza precisa da minha força, e que a sua segurança está em me deixar combater em seu lugar. Você está em circunstâncias difíceis, cercado de pessoas que não o compreendem, que não consultam o seu gosto e o deixam de lado. Eu é que fiz isto. Eu sou o Deus das circunstâncias. Você não vê este lugar por acaso. É exatamente o lugar que Deus tinha em mente para você. Você não pediu para torná-lo humilde? Veja, então eu o coloquei exatamente na escola onde essa lição é aprendida. Seu ambiente, seus companheiros só estão servindo para a operação da minha vontade. Você está em dificuldades financeiras? Está difícil o seu dinheiro dar? Eu é que fiz isto, pois sou o Deus que toma conta da sua bolsa, e quero que busque os seus recursos em mim, e dependa de mim. Meus suprimentos são inesgotáveis, Filipenses 4,19. Eu quero levar a provar das minhas promessas, que não seja dito de você: nem por isso creste no Senhor vosso Deus, Deuteronômio 1,32. Você está passando pelo deserto? Eu que fiz isto. Eu sou o homem de dores e que sabe o que é padecer. Deixei os recursos do consolo terreno o desapontarem, a fim de que, voltando-se para mim, você encontrasse eterna consolação. Você aspirou a fazer um grande trabalho para mim, e em vez disso foi deixado à parte, no leito de dor e fraqueza. Eu é que fiz isto. Não consegui a sua atenção nos seus dias atarefados. Queria lhe ensinar algumas lições mais profundas. Alguns dos meus maiores obreiros são pessoas afastadas do serviço ativo, a fim de que possa aprender a manejar bem a arma da oração. Coloco hoje em sua mão este vaso de bálsamo santo. Use-o livremente, meu filho. Toda circunstância que se levantar, cada palavra que o ferir, cada interrupção que o queira impacientar, cada revelação da sua fraqueza, seja ungida por ele, por esse óleo. O ferrão desaparecerá quando você aprender a ver-me em todas as coisas. O ferrão vai desaparecer quando você aprender a ver-me em todas as coisas. O deserto não tem hora marcada, o deserto vem pela mão do Espírito. Deus marca a presença no seu deserto. Pare, as sugestões práticas são: pare de fazer perguntas, pare de pedir que Deus te livre do deserto, pare para pedir conselhos, pare para meditar a palavra de Deus, pare para falar com Deus, pare, descanse em Deus. O deserto, promovido e permitido pela justa mão divina, é a aquarela através da qual Ele nos pinta na mais bela das suas artes. Jesus começou o ministério dele no deserto, no aspecto físico, e terminou o ministério dele no deserto, aspecto espiritual, cruz. Isso fez dele o maior de todos os homens, e deu a ele o maior de todos os ministérios. Lembra a atitude do pai? Deus, onde o Senhor estava quando meu filho morreu? E o pastor respondeu para ele: estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu. Deus, onde o Senhor está em meu sofrimento? Eu estou no mesmo lugar quando eu estava, quando meu filho sofreu, quando meu filho morreu. Vamos orar? Pare para falar com Deus agora sobre o seu deserto. Peça a Ele que te dê a perspectiva certa sobre o seu deserto, que te dê orientação, que te dê força, que te dê vigor, que te dê disposição.
Ore a Deus, fale com Deus no seu deserto. Vamos cantar uma música que foi cantada aqui hoje. Deus de promessas. Deus está cuidando de você. Deus tem muitas bênçãos para você. Eu digo para você, o melhor de Deus na sua vida está por vir. Eu vou caminhando na minha vida e vou experimentando isso. Tantas bênçãos que Ele tem me dado. Às vezes passando por um deserto e vem aquele manancial na minha frente. Crises. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
tua palavra, Senhor. Podem passar os dias, podem passar os anos, confia, meu amado, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram, e assim será na tua vida, meu querido. Mas quem sabe você não está vendo. Na verdade você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração, Ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Oh, saia do lugar que limita a tua visão. Olhe para o céu, levante as suas mãos e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade.